Olá, sejam bem-vindos ao canal Emergências e Urgências Sem Fronteiras. A nossa aula de hoje é os desafios dos profissionais da saúde na segurança do paciente. Meu nome é Anderson Luiz. Anexo a essa aula o meu currículo Lattes para que vocês possam conhecer o meu perfil, ok? As referências didáticas: Organização Mundial da Saúde, a Institute of Healthcare Improvement, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, IBESP, e o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar. Conteúdo abordado: cenário atual da segurança do paciente, risco e perigo, conceitos e reflexão, segurança, saúde, conceitos e reflexão, desafios, o maior desafio para o profissional da saúde, gestão de riscos, movimentos internacionais, movimentos nacionais, núcleo de segurança do paciente e suas competências e dados da segurança do paciente nos dias atuais. Dedico esse estudo em homenagem a Florence Nightingale, que em dezembro de 1846, em resposta à morte de um mendigo numa enfermaria em Londres, acabou evoluindo para escândalo público. Ela se tornou a principal defensora de melhorias no tratamento médico. Florence Nightingale, além de ser a patrona da enfermagem moderna, é uma das mais 100 mulheres que contribuíram significativamente para o desenvolvimento humano na nossa história. Na Guerra da Crimeia, no período de 3 anos, Florence e mais 38 enfermeiras gerenciou atendimento a aproximadamente mais de 200 mil soldados vitimados pela guerra. E Florence implantou o primeiro modelo de melhoria da qualidade de saúde durante a Guerra da Crimeia, reduzindo a taxa de mortalidade de 40% para 2%. Vai aí a nossa homenagem a essa grande mulher que, além de ser a patrona da enfermagem, ela se destacou nos mais interessantes conflitos de guerras já acontecidos e também se destacou como mulher que contribuiu consideravelmente para os aspectos humanos da nossa sociedade. Cenário atual da segurança do paciente. Na União Europeia, mais de 750 mil danos infligidos aos pacientes por ano, dados de 2018. Poderemos considerar como dano lesões na estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito deletério. Inclui doença física, social ou sofrimento psicológico, incapacidade, disfunção, lesão e morte. Um dano pode surgir ou estar associado a ações durante o cuidado de saúde. Desde 2013, pela Organização Mundial de Saúde, revelaram que no mundo ocorria por ano 421 milhões de internações e aproximadamente 42,7 bilhões de eventos adversos. E podemos considerar como os eventos adversos um dano não intencional resultante de ou contribuída pelo processo assistencial, tratamento ou hospitalização que resulte em lesão ou morte. Relatórios também de 2013 nos Estados Unidos revelaram que ocorria por dia um erro de medicação por cada paciente internado em seus hospitais, sendo registrados anualmente no mínimo 400 mil eventos adversos evitáveis. Nos Estados Unidos, dados atuais, 1 em cada 10 pacientes hospitalizados ou 1 em cada 2 cirurgias desenvolvem um evento adverso à segurança do paciente. No Brasil, 3 pacientes morrem a cada 5 minutos por causas evitáveis à segurança do paciente. Qual dessas condições no Brasil mata mais que os eventos adversos à segurança do paciente? Opções: câncer, doenças cardíacas, homicídio, latrocínio, outras mortes por violência ou acidente de trânsito. O primeiro anuário da Segurança Assistencial Hospitalar, em 2018, indica que os estudos adversos à segurança do paciente é a segunda causa de morte no Brasil. Perde apenas para doenças cardíacas e mata mais que o câncer.
principais erros estão associados à infecção hospitalar, lesão por pressão, trombose venosa profunda e infecção de sítio cirúrgico. A quinta causa de morte mais violenta, temos aí um total de 164 mortes violentas por dia no Brasil. A quarta causa, mais de 129 brasileiros morrem por acidente de trânsito por dia no Brasil. A terceira causa de morte, de 480 a 520 brasileiros morrem de câncer por dia. E a segunda causa, em torno de 829 brasileiros morrem por dia de eventos adversos à segurança do paciente. E em torno de 950 brasileiros morrem por dia de doenças cardíacas. Atualmente no Brasil, dos dados registrados pela Anvisa, revelaram que ocorrem por dia mais de 190 incidentes à segurança do paciente, sendo registrados anualmente mais de 70 mil eventos adversos evitáveis. Alguns eventos adversos evitáveis à segurança do paciente: queimaduras, falha na identificação do paciente, queda do paciente, úlcera por pressão, broncoaspiração, extubação endotraqueal acidental, instrumentos esquecidos na cavidade abdominal, evasão de pacientes, lesões ao paciente e hematomas, erro na administração de medicamento, lesões por catéter venoso, flebites, perda ou obstrução de sondas e cirurgias em pacientes trocados. Em relação aos desafios dos profissionais da saúde na segurança do paciente, podemos entender como os desafios as formas de enfrentar as resistências contrárias a um objetivo ou meta. Perigos e riscos são resistências contrárias a um objetivo e meta. E podemos entender como perigo é o fator negativo que leva a um prejuízo, dano ou perda para o ser humano, para o patrimônio ou para o ambiente. E risco é a aproximação que se dá ao se expor ou estar de frente ao perigo, sendo essa aproximação intencional ou não. No exemplo acima, cair da cama é um risco e o perigo é a própria criança estar em cima da cama sem uma assistência. Ao aproximar-se da queda da cama, ela se expõe ao risco, um evento adverso e, consequentemente, uma lesão do risco aproximado. A segurança na saúde é a redução de um risco para um mínimo aceitável, evitando o maior prejuízo, dano ou perda para o paciente, para profissionais e demais envolvidos. No exemplo seguido, da cama da criança sobre a cama, o mínimo aceitável é que pudesse obter um bloqueio, evitando a queda dessa criança ou de um paciente. E nesse caso, como sugestão da imagem apresentando aí uma grade de proteção na cama, no leito do paciente, que é um mínimo aceitável para a redução dos danos que possa advir da assistência ao paciente. Podemos entender então que a segurança do paciente é a certificação de que o paciente está protegido dos perigos e riscos associados à assistência. E qual é o maior desafio para os profissionais de saúde? Os profissionais de saúde devem enfrentar uma transição muito difícil, e é justamente de abandonar seu status e autoimagem em favor da segurança do paciente. Temos aí, frente ao risco iminente, a garantia da segurança e depois discutir sobre cargo, função ou responsabilidades. Quando um profissional da saúde se defrontar com o risco iminente, seja ele médico, enfermeiro, assistente social, técnico de laboratório, eles devem intervir de forma que garanta ao paciente uma segurança, independente do seu cargo, da sua função, independente da sua transição temporária dentro de um hospital, para que o paciente possa ter assegurado uma assistência confiável e que o mesmo esteja livre de danos. A segurança começa pela gestão de risco. E a gestão de risco é um processo no qual são criadas
as alternativas para diminuir, controlar ou eliminar os incidentes que podem ocorrer durante a assistência. Deve contar com um grupo formado por profissionais de diversas áreas, e seus objetivos devem evitar a exposição dos pacientes a situações de risco, através da criação de estratégias que antecipem, previnam e impeçam os erros antes de causarem danos. O gerenciamento de risco é considerado padrão essencial para a melhoria da segurança em serviços de saúde e está previsto no Brasil como responsabilidade do Núcleo de Segurança do Paciente. O Núcleo de Segurança do Paciente, criado em 2013 pela Portaria 529, para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. A segurança pela gestão de risco começa pela observação, pela indagação, o que pode acontecer e por quê, identificar os perigos e riscos, quais as consequências, qual a probabilidade de sua ocorrência futura. Existem fatores que possam mitigar a consequência do risco ou que reduzam a probabilidade do risco? O nível de risco é tolerável ou aceitável? Requer algum tratamento adicional? Então, a gestão de risco ela precisa estar voltada para que possamos entender as falhas que estão latentes, as falhas que violam e produzem erros, as falhas que estão ativas. Então, podemos entender que a organização e a cultura, através de decisões administrativas e processos organizacionais, eles interferem de forma latente na segurança do paciente. E que fatores contribuintes, como ambiente de trabalho, fatores da equipe, fatores individuais, fatores da tarefa e o próprio paciente, podem levar a condições de erros e violações. E os problemas da prestação de atendimento, como atos inseguros, erros e violações, são falhas que podem ser ativas para ser os gatilhos para futuros erros, danos e incidentes. Através dessas falhas, através dessas condições, é apropriado implantar defesas e barreiras para que evite o dano. James Reason adotou uma simbologia do queijo suíço, mostrando quando uma defesa ou barreira é aplicada e ela possui falhas, e ela chega a ocasionar danos, vencendo ali a cada barreira implantada, chegando até o paciente como lesão, como dano. Nós vamos ver aqui uma dessas condições para a gente poder discutir e dialogar sobre o que podemos fazer para a segurança do paciente. A liderança, a governança ou supervisão, quando ela é engessada, inflexível, parcial e autoritária, contribui enormemente para que a segurança do paciente esteja comprometida, porque é preciso ter um estado de escuta, de saber ouvir do próprio funcionário e dos envolvidos os riscos e perigos associados à assistência para que sejam implementadas as barreiras, para que sejam implementadas as ações. O ambiente ele pode ter uma estrutura que compromete a assistência do paciente, ele pode estar carente de recursos e ele pode ter tecnologias não apropriadas que levam a uma assistência insegura. A equipe, o dimensionamento de equipe, a comunicação, a interação e a capacitação, elas devem estar em consonância para que a segurança do paciente não seja comprometida. O indivíduo, ele com sua mente psicológica abalada ou ele estando em condições adequadas para prestar e focar no atendimento a uma assistência segura, a fadiga, o estresse e a fome produz condições que levam ao erro. Doenças em si ou na família, fatores culturais, atitudes perigosas, imperícia, imprudência e negligência são falhas ativas para que possa levar danos e falhas na segurança e assistência ao paciente.
tarefas e o procedimento, o tempo, execução e demanda de um procedimento, a pressão por produção e execução de determinados exames, de determinados procedimentos dentro de um tempo que proporcione a execução das tarefas solicitadas, recursos indisponíveis, tecnologias precárias, todas essas condições, elas podem produzir uma assistência insegura, além da capacitação que, se não estiver atualizada, o profissional pode ter limitado o seu conhecimento e sua habilidade. Em relação ao paciente, as dependências e limitações exigem uma segurança, uma assistência maior de cada profissional envolvido, consumindo o seu tempo, consumindo a sua dedicação, suas habilidades. E a comunicação entre o paciente e a equipe que o assiste, ela deve estar voltada para um entendimento seguro. A cultura do paciente, ela pode ser limitante para que ele possa entender o que é segurança, né, e o que é limitação para ele próprio. As comorbidades, né, as doenças pré-existentes, são fatores também que comprometem a segurança do paciente. Atos inseguros e condições inseguras e comportamentos inseguros são frequentes, né, nas equipes de atendimento multissetoriais. Podemos colocar como exemplo como a falta de EPI ou a existência de EPI levando a um comportamento inseguro de não usá-lo. O erro é o resultado prejudicial de um ato ou ação que não pode ser atribuído ao acaso, existindo o autor ou causa responsável pelo prejuízo. E o resumo dos erros, como James Reason coloca, que os erros eles podem ter deslizes e lápis de habilidades, eles podem ser por falta de atenção. Para evitar um erro por atenção, temos que ter foco no foco. E quando faltar o foco, focar na falta de foco. Lápis de memória. Temos que lembrar que até Einstein usava uma caderneta de anotação. Então não podemos ser confiantes 100% na memória. Erro por equívocos, né? Equívocos por aplicação de regras, né? A pressa, ela é inimiga da perfeição. Uma regra imposta de forma apressada, ela pode produzir erros. E equívocos de aplicação de conhecimentos, né? Ou seja, capacitação e treinamento, ela deve ser feita até os fins dos nossos dias como profissionais, né? Temos que lembrar que o treinamento, ele é algo que nos garante a execução da nossa habilidade atualizada, né? Se pegarmos como um paralelo, né? O jogador de futebol, ele treina ali 4 a 8 horas por dia, o mesmo passe, a mesma batida de pênalti, a mesma batida de falta, que ele está cansado de fazer todos os dias, né? E durante os jogos. Um treinamento contínuo. E nós, profissionais da saúde, quando é que vamos entender que o treinamento é algo que deva ser continuado, deva ser reciclado? As violações, elas são um descumprimento liberado de um protocolo padrão amplamente aceito, né? E elas estão em relação direta com a negligência. Então, quando existe uma violação que comprometa a segurança do paciente, é uma violação de negligência. E as barreiras, quando elas são colocadas, elas diminuem, controlam e substituem os riscos de maior potencial para o menor potencial, né? Então, temos as defesas, barreiras físicas, procedimentos de diretrizes clínicas, e as falhas é a ausência ou não implementação dessas diretrizes, né? E numa educação continuada, e a falha, conhecimento inadequado e falta de oportunidade de formação. Cultura organizacional, ausência de liderança definida, ausência de estrutura que promova a coesão nas equipes e nas equipes de trabalho, podem resultar no dano ao paciente, como colocado por James Reason.
os gradientes excessivos de autoridade, pressões por produção, culturas de baixas expectativas e ausência de protocolos e rotinas de trabalho dos sistemas de segurança são o modelo proposto por James Hayes como queijo suíço. Os riscos: confiança na memória, barreiras, evitar excesso de confiança na memória, número excessivo de transferências, simplificar as ações, processos não padronizados, padronizar os processos, turnos de trabalho cargos de trabalho excessiva, adotar medidas restritivas, retroalimentações e feedbacks pontuais de cada setor, né? Melhorar o acesso à informação, disponibilidade de informação inconsistente, que é um risco, e a barreira seria dar um feedback, uma retroalimentação da informação. Em relação aos movimentos internacionais, o objetivo sempre foi zerar mortes evitáveis, e desde 2012 temos uma campanha que realmente veio tornar mais ampla esse incentivo à segurança do paciente, né? Em 1991, nos Estados Unidos, foram publicados os resultados da Harvard Medical Practice Study, dados de 1984, onde revelaram que 2.550 pacientes sofreram deficiência total permanente e 13.451 pessoas morreram, pelo menos em parte, como resultado de eventos adversos. Um total de aproximadamente de 16 mil vítimas. Em novembro de 99, nos Estados Unidos, o relatório do Instituto de Medicina, Where is Human? A Build a Safe Health System, Errar é Humano, construindo um sistema de saúde seguro, onde de 44 a 98 mil pessoas morrem por ano nessa data nos hospitais dos Estados Unidos, devido à falta de segurança nos cuidados, né, conforme o relatório dessa data. E nos Estados Unidos, em maio de 2002, na 55ª Assembleia Mundial da Saúde, foi adotada a campanha Qualidade da Atenção e Segurança do Paciente, que solicitava urgência aos Estados-membros em dispor maior atenção ao problema da segurança do paciente. Em 2004, na 57ª Assembleia Mundial da Saúde, apoiou a criação da World Alliance for Patient Safety, Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que tem como objetivos organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, ela preconizou os chamados desafios globais para a segurança do paciente, implementando ações que ajudem a evitar riscos para os pacientes. E dentro delas podemos citar como identificação do paciente, melhorar a comunicação entre profissionais da saúde, segurança na prescrição e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde e prevenção de quedas e lesões por pressão. O movimento de segurança do paciente em 2012, da Patient Safety Movement, ela criou uma campanha acreditando que podemos reduzir os números de mortes evitáveis nos hospitais para zero, né? Foram criadas as APSAIs, as soluções acionáveis de segurança ao paciente, que implementaram e deram um estímulo para que essas práticas fossem realizadas em mais de 50 países já que apoiam essa campanha. Nós temos aí as soluções acionáveis como cultura de segurança, infecções relacionadas com a saúde, erros de medicação, falhas no monitoramento da indução por opioides, anemias e transfusões, comunicações de transferência, segurança neonatal, segurança das vias aéreas, detecção precoce e tratamentos da sepse, reanimação eficaz, otimização à segurança obstétrica, tromboembolismo venoso e a saúde mental. A prevenção de quedas, a recolocação e verificação de sondas nasogástricas
e nas entéricas, né? Envolvimento da família, engajamento da família na segurança ao paciente, currículo de segurança do paciente, que vem a estimular os profissionais a ter uma cultura de segurança, e um pós-operatório em idosos mais seguro. Em janeiro de 2019, a 7ª Convenção Anual Mundial da Segurança do Paciente, foi anunciado que mais de 90 mil vidas foram salvas por causa dos compromissos assumidos, né, por mais de 4.710 hospitais em mais de 50 países pelo movimento de segurança ao paciente. Em nível nacional, nós temos o Brasil em 2007, que adotou o tema da Aliança Mundial, uma assistência limpa e uma assistência mais segura. O propósito era promover a higiene das mãos como método sensível e efetivo para a prevenção das infecções. Em abril de 2013, foi implementado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, onde foi instituído com a publicação da Portaria 529, criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional e estabelecer metas a serem alcançadas. Com isso, essas metas foram trazidas 6 protocolos de segurança do paciente publicados na portaria de 2013. A Anvisa instituiu as ações para a segurança do paciente conforme o RDC de 36 de 2013, com o objetivo de prevenir e reduzir a incidência de eventos que gerem danos ao paciente, né? Dentro dos movimentos adotados, identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição e no uso da administração de medicamentos, assegurar cirurgia e local de intervenção com procedimento e pacientes corretos, higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e úlceras de pressão, que foram os eventos estimulados pela Aliança Mundial de Saúde, os 6 protocolos iniciais que os mesmos adotaram. As competências do núcleo de segurança do paciente estão na gestão do risco, na integração de multiprofissional com outros comitês, desenvolver programas de capacitação e segurança do paciente, juntamente com a direção implantar sistema de notificação de eventos adversos, tanto impresso como eletrônico, compartilhar resultados de análise, notificar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde, né? Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente nos serviços de saúde, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes no serviço de saúde e implantar os protocolos de segurança do paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores, né? O núcleo de segurança do paciente, ele tem também como mola mestre a identificação do paciente, né, a segurança na higiene das mãos, segurança cirúrgica, segurança na prescrição e uso de administração de medicamentos, segurança na prescrição e uso e administração de sangue e seus hemocomponentes, segurança no uso de equipamentos e materiais, manter registrado adequado o uso de órtese e próteses, prevenção de quedas dos pacientes, prevenção de úlceras por pressão, prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde, segurança nas terapias nutricionais enterais e parenterais, comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre os serviços e outros serviços, estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada, promoção do ambiente seguro, e nós poderemos ter uma estimativa de dados publicado em 2019 sobre os números de núcleos de segurança dos pacientes que já foram implementados por estados. Vamos falar aqui dos 3 primeiros, né, no total de 4.157 núcleos de segurança de pacientes já implementados, que compreende março de 2014 e janeiro de 2019. Né? Nós temos aqui Minas Gerais com 754, São Paulo com 628 e Goiás com 382
núcleos implantados, 3 principais núcleos, principais estados do país aí com os maiores números de núcleos de segurança do paciente. Temos uma estimativa do número de incidentes por estados, né? Então nós temos um total de mais, compreendendo essa data de 2014 a 2019, nós temos um total de mais de 281.613 incidentes, né, revelando aí ser mais de 70 mil por ano, né? Como Minas Gerais ele tem o maior número de núcleos de segurança do paciente, ele encabeça aí um registro de 61 mil, mais de 61 mil incidentes, seguido aí por São Paulo por mais de 47 mil incidentes e seguido pelo Paraná com mais de 32.350 incidentes. Temos o número de incidentes por tipos, né? Falhas durante a assistência à saúde, mais de 71 mil, úlcera de pressão, mais de 51 mil, queda do paciente, registro de mais de 31 mil, falha na identificação do paciente, um registro de mais de 19.500, falhas nas administrações de dietas, um registro de mais de 6 mil, falha na documentação, também um registro de mais de 6 mil, falha nas atividades administrativas, com registro de mais de 4 mil, acidentes do paciente com registro de mais de 2.400, falhas ocorridas em laboratórios ou clínicas com mais de 1.500 registros, falhas durante o procedimento cirúrgico com mais de 1.200 registros e queimaduras com mais de 930 casos registrados, falha na administração de oxigênio ou gases com registro de mais de 229 casos, falhas no cuidado e proteção ao paciente com mais de 133 casos, falhas no procedimento de transplante ou enxerto com registro de mais de 28 casos, falhas na assistência radiológica com mais de 15 casos, e temos o outro que supera aí 85.660 casos, e vamos ver o que significam esse outro para contribuir para esse total de 281.613 casos de incidentes registrados nessa data de 2014 a 2019. O caso de como outros, nós vamos ter aí perda ou obstrução de sondas, representando mais de 19 mil casos, flebites, representando mais de 14.800 casos, notificações envolvendo catéter venosos, com registro de mais de 12.400 casos, quase 12.500 casos, notificações diversas com registros com mais de 12.400 casos, notificações envolvendo medicamentos com mais de 7.171 casos, lesões por pacientes hematomas com mais de 5.200 casos, evasão de pacientes com mais de 4.500 casos, extubação endotraqueal acidental com mais de 2.900 casos, campos já existentes no Notivisa com mais de 2.076 casos, lembrando que a Notivisa ela permite tanto o profissional de saúde como o cidadão estar fazendo o registro, né? Notificações envolvendo cirurgias com mais de 1.428 casos, problemas em exames com mais de 860 casos, broncoaspiração com registro de mais de 517 casos, agressões com registro de mais de 461 casos, lembrando que esse número de agressões tem evoluído constantemente nos últimos meses, e o registro, né, por cidadão profissional de saúde pode ser feito. Lembrando que muitos deixam de fazer o registro por vários motivos, receando vários fatores, né, culturais, fatores organizacionais que impeçam o mesmo de concluir o registro. Notificações em eventos envolvendo dietas, com mais de 440 casos. Notificação envolvendo hemodiálise, com mais de 343 casos. Notificações envolvendo transfusões, com mais de 281 casos. Notificações envolvendo quimioterapia, com mais de 176 casos. E notificações com óbitos à segurança do paciente, com mais de 132 casos. E o tromboembolismo pulmonar, com mais de 83 casos registrados.
nós temos um total no quesito de outros, como 85.660 casos. As úlceras por pressão na data de 2014 a 2019, temos aí o registro do estágio 1 da úlcera com mais de 15.700 casos registrados, no estágio 2 com mais de 27.627 casos, no estágio 3 com mais de 5.260 casos e estágio 4 com mais de 1.500 casos, e que não souberam definir, provavelmente através de registro de cidadãos, com mais de 1.000 casos. As falhas de identificação no paciente: falta de pulseira, com mais de 11.700 casos, falha na identificação do leito, com mais de 3.400 casos, troca de nome, com mais de 3.129 casos, mais de uma das falhas acima, ou seja, falta de pulseira, falta de identificação, troca de nome conjugados, mais de 740 casos, e provavelmente registrado por cidadão sem informação adequada, mais de 480 casos registrados por falhas de identificação, né? Em relação a quedas, nós tivemos aí perda de equilíbrio relatados e registrados por mais de 11.693 casos, aqueles que não souberam informar com mais de 8.500 casos, pacientes que escorregaram com mais de 8.200 casos, pacientes que sofreram desmaios por mais de 1.798 casos e pacientes que tropeçaram por mais de 1.000 casos. O local da queda, os registros da cama, foram registrados mais de 9.789 casos envolvendo quedas da cama. No banheiro, mais de 8.700 casos. Não informado, mais de 4.700 casos. Quedas da cadeira, mais de 3.100 casos. Maca, mais de 1.600 casos. Enquanto transportado, né, quedas durante o transporte, mais de 1.613 casos. Mais de 1.613 casos. E escadas e degraus, em torno de 1.694 casos, do berço em torno de 500 casos a 505, equipamento terapêutico e diagnóstico, né, provavelmente de tomografias, ressonância e outros, com mais de 469 casos. O número de incidentes por grau do dano, né, então nós temos aí mais de 8.500 casos com nenhum grau, nenhum dano, registrados os incidentes sem danos, né? Danos leves, mais de 147.790 casos. Danos moderados, mais de 35.700 casos. Danos graves, mais de 7.100 casos. E óbitos em mais de 1.450 casos com dano envolvendo a segurança do paciente com mortes. Número de óbitos por tipo de incidentes. Nós temos falhas durante a assistência à saúde, com mais de 699 casos. Outros tipos que levaram ao óbito, 489 casos. Falhas durante procedimento cirúrgico, em torno de 79 casos. Queda do paciente, em torno de 76 casos. Úlceras por pressão, em torno de 44 casos. Falhas de cuidado e proteção ao paciente, registro de 21 casos. Acidentes do paciente, também com registro de 21 casos. Falha na administração de dietas, com registro de 16 casos que levaram ao óbito. Falha nas atividades administrativas, com registro de 5 casos. Falhas na administração de oxigênio ou gases medicinais, com registro de 4 casos. Falhas ocorridas em laboratórios e clínicas, com registro de 2 casos. Falhas na assistência radiológica, com registro de 1 caso. E falha na identificação do paciente, com registro de um caso de óbito por tipo de incidente de 2014 a 2019. Né? O número de incidentes por turno, né? Nessa data, nós temos o período da noite e madrugada, durante o dia, e aqueles que registraram não sabendo informar o horário. Em relação à madrugada e à noite, foram registrados, considerado que foram 21,2% dos casos registrados, e que durante o dia
maior porcentagem de casos de incidentes na proporção de 59,7% dos casos registrados e que não souberam informar o horário adequado, mais de 19,1% casos, revelando que durante o dia o maior registro de casos de incidentes se deram no período do dia, em contrapartida das limitações do período da noite, que poderiam ser a justificativa de maior número de casos, surpreendendo então as estatísticas esperadas. Número de incidentes por faixa etária, nós teremos aí mais de 46.100 casos entre 66 a 75 anos, mais de 43.200 casos entre 56 e 65 anos, mais de 41.100 casos entre 76 e 85 anos, mais de 31.200 casos entre 46 e 55 anos, mais de 25.700 casos entre 36 a 45 anos, mais de 22.970 casos de 26 a 35 anos e mais de 21.500 casos acima de 85 anos. Continuando aí uma faixa etária de 18 a 25 anos com uma porcentagem de registro de mais de 13.600 casos, com a idade de 29 dias a um ano, com registro de mais de 12.270 casos, com registro de pacientes com idade acima de 28 dias, com mais de 9.862 casos. Lembrando que a idade de 12 a 17 anos teve um registro entre 4.800 casos e de 5 a 11 anos, 4.450 casos, mais de 4.450 casos, e de 2 a 4 anos, de 4.000 a 440, acima de 4.440 casos pela faixa etária. O número de neve eventos por tipo, vamos citar alguns: perda de tecidos durante a cirurgia sem expor o osso, mais de 5.266 casos, e perda de tecidos durante a cirurgia com exposição do osso, com mais de 1.539 casos, e retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após cirurgia, com mais de 133 casos, e a tentativas de suicídio de um paciente durante assistência, com mais de 78 casos. Conclusão: os desafios são enormes, mas se cada empresas, profissionais, focarem no melhor para o paciente, as estatísticas e os resultados podem ser bem melhores na próxima palestra. Nosso muito obrigado, e fechamos também com Florence Nightingale, que disse que acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todas deveriam ser transformadas em ações e em ações que tragam resultados. Florence Nightingale. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.